Olá, muito boa tarde. Espero que todos que estão nos acompanhando e todos que estarão nos acompanhando que estejam bem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como sabem, esse é mais um espaço, o Cantinho da Verdade Presente. Cantinho esse que tem como objetivo de partilhar a mensagem de Deus para o nosso tempo com o mundo, não só por meio de lives, mas também por meio de trabalhos presenciais, em que a gente sai para então cumprir aquilo que foi a ordem do nosso Mestre. Então, nós queremos endereçar os nossos agradecimentos pela maneira como vocês têm nos acompanhado, pela maneira como vocês têm nos apoiado, pois isso tem sido um grande incentivo para nós. E por isso nós agradecemos. Bem, então, antes de mais nada, estamos aqui com o nosso obreiro Amândio. Obreiro Amândio, olá, como vai? Olá, muito obrigado. Na realidade não estou lá em devidas condições. Apanhei um resfriado ontem, um frio, né? Tomou-nos em conta. Mas, no entanto, pela graça de Deus, estamos aqui, prontos para avançar. E o Senhor ainda nos mantém até o dia de hoje. Amém. Respirando e vamos avante. É nesse diapasão onde está a nossa força, que não é nossa propriamente, a motivação certa para a ação. Porque a nossa escritora norte-americana, a irmã White, ela diz que a motivação certa para a ação é o amor a Cristo. E isso tem me deixado a refletir muito nos últimos dias. Reparem, se as minhas ações não são motivadas pelo amor de Cristo, então eu estou em falta. Então, você que está aí do outro lado, faça o seguinte: vá para o YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Siga a nossa página, o Cantinho da Verdade, também no Facebook. Deixe o seu like, compartilhe os vídeos, principalmente o vídeo de hoje. Assim mesmo, você que está aí nos acompanhando, comece já a partilhar o link, comece a partilhar, convida os seus amigos, convida os seus parentes, porque nós estaremos aqui diante de um banquete que envolve aquilo que é o destino da humanidade. Então faça isso, que Deus vai te abençoar, ou que Deus te abençoe por esta prática. Não porque talvez fizeste alguma coisa, mas porque alguma coisa já foi feita a favor de ti. Então, estamos aqui, como estás vendo ali, o nosso tema é inimizade entre o homem e Satanás. E vamos aqui compreender essa questão de forma talvez profunda como não, mas a depender de acordo com a compreensão que você vai tendo, nós queremos rogar aqui a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ajude a compreender melhor a sua palavra. Eu não sei se vamos já orar para abrir as Escrituras. Eu não sei se o nosso mano Amândio tem mais algo a dizer sobre o Cantinho da Verdade, alguma notificação que eu não consegui passar, porque reparem que os membros que estão aqui, hoje não temos nenhum convidado, hoje a live é interna. Aqui a bancada, a mesa está composta de membros do Cantinho, e de lembrar também que para quem está nos acompanhando desde a primeira live, nós já tratamos desse mesmo verso que vamos tratar hoje, só que hoje nós vamos tratar numa outra perspectiva. Talvez é uma perspectiva que nos últimos dias vocês já têm cogitado, e nós só estaremos tocando em alguns pontos que talvez precisam ser aflorados, porque existe uma coisa muito interessante hoje, e nós vamos falar durante a nossa abordagem. Obreiro Amândio, abraços aí o pessoal. Na realidade, Fata. antes que iniciemos, né, propriamente dita, e passamos a oração,
né? Se tivermos uma dificuldade na questão de som, é só escrever-nos ali, daremos por conta, está em falta o som, para ver este feedback e damos por conta e melhoramos se calhar o mesmo som. Se for a nossa dificuldade, né, na tonalidade da nossa própria voz, estaremos melhorando também. Creio que essas são as simples considerações. Que o Senhor, né, abençoe a todos nesta nossa caminhada. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Nosso obreiro Amândio Hermes. Vamos orar. Nosso obreiro Amândio vai nos conduzir em oração, porque somos falhos e a nossa mente é tão limitada para abordar um assunto que está além daquilo que é a nossa realidade humana. Então vamos pedir a presença do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus que estás nos céus, em Tua infinita misericórdia continuamos na Tua presença, pois temos a certeza que continuamente estamos diante de Ti e em Tua infinita misericórdia, mesmo sendo testado e provado a cada instante, se seremos achados em falta ou sem falta, nós cremos que mesmo quando os nossos nomes passam perante Ti e são achados em falta, nós nos apropriamos em Cristo Jesus, que é o nosso mediador e intercessor, e pela fé em Jesus cremos que somos justificados e desse modo, ao passarmos perante Ti, Senhor, Tu nos recebes como filho. Por essa razão, ó Pai, que ao tratarmos do Teu assunto, queira estar conosco ao estudar esse tema e venha permitir, ó Deus, que os nossos amigos, companheiros e irmãos que estão do outro lado possamos em conjunto absorver as verdades bíblicas e se for este dia, Senhor, por favor, ilumine e elucide as nossas próprias mentes na compreensão da Tua palavra. Se o tempo está no fim, habilita-nos, Senhor, a nos posicionar num posto que seja favorável à ação do Espírito Santo para que possamos terminar a obra. Por isso, dê-nos maior compreensão no estudo da Tua palavra e seja transmitido e passado segundo a Tua boa vontade. Habilita-nos neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Mano Amândio, nós agradecemos pela nobre oração e estamos já dentro daquilo que vai então acontecer, não é? Dentro daquilo que vai acontecer. É assim, quando o ser humano ele é levado a uma atmosfera além da sua realidade, normalmente o que se verifica é submissão. Jesus, quando apareceu a João na ilha de Patmos para transmitir as mensagens para os nossos dias, as mensagens que precisavam ser transmitidas, aí nós conseguimos compreender submissão da parte do apóstolo. Submissão da parte do apóstolo. Então também nós queremos seguir esta mesma linhagem de submissão. Queremos aqui apresentar submissão nas coisas que nós vamos tratar aqui, que tem a ver com o negócio divino. Então, ora bem, repare, a nossa live vai propriamente fazer o quê? Desmascarar as obras do inimigo. É desmascarar mesmo. E quando nós estamos a falar de desmascarar, estamos a falar assim, vamos dar a conhecer ao caro internauta os enganos de Satanás. Vão ser bem descortinados aqui. E eu creio que isso vai causar pavor, porque já tem causado pavor para ele. Porque, entretanto, quando nós começamos a compreender que nos encontramos no grande conflito entre Cristo e o Satanás, nós conseguimos perceber que até dormir dá medo. Porque enquanto a gente dorme, enquanto a gente lava a louça, enquanto a gente faz alguma coisa, os espíritos de demônios
e diabo Satanás, o seu general, estão atentos para criar algum tropeço. Porque o plano deles é que a gente não alcance a salvação. Mas isso nós vamos compreender. E a live não vai parar por aí. Vamos desmascarar, vamos dar a conhecer, vamos fazer perceber. Vamos aqui colocar na mesa os enganos do inimigo. Mas também nós vamos apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos apresentar a sua graça. Amém. Vamos apresentar aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele continua fazendo para que eu e você abandonemos o pecado e odiemos severamente o próprio pecado e o próprio autor do pecado. Bem, mano Amandio, o nosso verso áureo, se assim podemos dizer, verso áureo, é como se fosse aqui uma lição. O nosso verso para memorizar e o verso central é Gênesis, capítulo 3, no seu versículo 15. Nós não vamos nos demorar muito no contexto do verso. Vamos aqui trazer um pouquinho aquilo que é o contexto e depois vamos nos ater no verso. De lembrar que é um verso que nós já estudamos com os caros internautas. Então, o nosso obreiro Amandio pode nos conduzir à leitura. Gênesis capítulo 3 e o seu verso 15. A palavra do Senhor, né? As escrituras sagradas dizem o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Quando nós olhamos para esse verso, a princípio pode não cair nenhuma compreensão, mas olhando profundamente para ele, nós aqui encontramos uma declaração, uma ordem de inimizade. Inimizade entre a mulher, inimizade entre Satanás. Inimizade entre os filhos da mulher e os filhos do diabo. Os filhos do diabo. E o verso continua: te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui algumas simbologias. E sobre essas simbologias nós também já tratamos na live passada. Por isso compreendam bem o foco da nossa live. É detalhar claramente ou nitidamente aquilo que é a inimizade. Só que dentro desses detalhes sobre a inimizade, nós também vamos começar a compreender aquilo que já falamos nas lives passadas sobre a cabeça. É só ficarem atentos. Então agora reparem, Deus se dirigia para quem? Se dirigia para a serpente. Aí em Apocalipse capítulo 12, não sei se me engano, no verso 7, faz menção que a serpente, a antiga serpente é quem? É o diabo. Então estamos a dizer assim, vamos já começar a desfazer aqui os termos. Estamos a dizer assim, que a amizade é entre quem? É entre o diabo e a mulher. E olhando ainda para Apocalipse 12, nós conseguimos compreender que mulher, assim, simbolicamente, profeticamente, é quê? É a igreja. Mas assim, se nós quisermos compreender num sentido mais literal, estamos também a falar mesmo que Deus colocou inimizade entre a Eva e o diabo. Entre Adão e o diabo. Por isso é que a temática é inimizade entre os homens e o diabo. Só que essa inimizade não para no diabo e propriamente na igreja. Não para no diabo e não para propriamente em Cristo Jesus. Se vocês leram o nosso banner, chegaram de ler aí uma citação. Que a irmã White faz menção que realmente esta inimizade não parou entre Cristo e Satanás. Mas foi uma inimizade que atingiu todo o planeta Terra. Agora, nossos caros internautas, possivelmente nós estaremos fazendo aqui auxílio de alguns livros, como esse livro, O Grande Conflito. Para você que não conhece, esse livro é A Grande Controvérsia, não é? Escrito pela Nossa Senhora Ellen Goldwhite, uma escritora norte-americana. Se esse livro te interessar bastante,
o nosso mano depois pode entrar em contato conosco para adquirir o livrinho. É um livrinho muito rico. E mais do que querer inculcar alguma coisa aqui, também podes comparar aquilo que está escrito com o que está escrito na Bíblia, para que a Bíblia te certifique se o livro que está em tuas mãos é espúrio ou não. Simples assim. Então estaremos usando esses materiais, mas com base na Bíblia. Eu me perdi um pouquinho, mas paramos então nesta senda. Estamos a dizer assim: Deus decretou que colocaria inimizade entre o diabo e a igreja. Inimizade entre Cristo e Satanás. Inimizade entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás. Vamos então aqui compreender. A questão é, por que Deus coloca esta inimizade? Por quê? O que aconteceu antes de Deus proferir estas palavras à serpente, ao diabo? O que aconteceu então? Bom, é por essa razão, né? Antes de partirmos diretamente e chegaremos ao auge desta inimizade que deve haver entre o homem, né? Que deve haver entre o homem e o inimigo e Satanás, é preciso, né, abordarmos o pano de fundo do porquê que foram proferidas essas palavras. E acabaremos por perceber que a palavra inimizade entre o homem e Satanás não é qualquer homem. Agora, né, partindo do contexto em que a palavra de Deus se refere, né, ao Deus se dirigir a Adão e Eva, depois dirigir-se também à serpente, dizendo que eu colocarei inimizade entre ti e a descendência da mulher, isso dirigindo-se à serpente, nós vemos que de princípio foi dada uma ordem. Isso tudo já vimos nos estudos passados. Foi dada uma ordem de formas que o ser humano não pudesse tocar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma restrição de formas para ver a lealdade e a fidelidade do homem para com Deus. Porque a rebelião já terá sido levantada nos céus. E um inimigo terá sido expulso dos céus. E como havia um inimigo expulso dos céus e a obra, né, a obra da criação então foi implementada, o inimigo não estaria descansado e Deus sabia que o inimigo bem poderia, né, investigar ou tentar assaltar os outros mundos que ainda não haviam caído. Deste modo, Deus coloca uma árvore para ver a fidelidade do ser humano, a lealdade do ser humano. Então, Deus diz que não deveis tocar nessa, mas, no entanto, de todas as outras, vocês deverão tocar. Agora, infelizmente, os nossos pais desobedecem à ordem e caem na desobediência, no desagrado de Deus. E quando eles caem no desagrado de Deus, então o Senhor pronuncia essas palavras, tanto à serpente e tanto para o homem. Agora, amado Teixeira, algo que nós podemos extrair é porque do tema inimizade entre o homem e Satanás. Ok, se há uma inimizade, é porque como é o antônimo, né? Como é o antônimo, né? Nós acabamos de perceber que existe a expressão amizade. Se existe uma inimizade, pode existir também uma amizade. Então, quando o homem peca, desobedece a Deus, a sua rebelião faz com que haja uma aliança entre a humanidade caída e o inimigo.
Aí começa a surgir um laço de amizade entre o ser humano caído e Satanás. Tal qual Satanás é o autor do mal, o homem, ao unir-se em desobediência também contra Deus, une-se ao inimigo. E neste quesito ele torna-se parceiro. E quando nos tornamos parceiro, quanto mais nós andamos, né, nos tornamos semelhantes, as nossas características, se calhar os nossos atributos vão cada vez mais se assemelhando e nós nos vamos tornando cada vez mais amigos. Então é dali a base da Bíblia, né, que aflora este ponto. Nós podemos encontrar em 2 Pedro, né? Vamos abrir mesmo as Sagradas Escrituras, 2 Pedro, por enquanto estamos a lançar as bases, né? 2 Pedro 2, o verso 19. Espero que já tenhamos encontrado. 2 Pedro 2, o verso 19. A palavra do Senhor diz o seguinte: prometem-lhes liberdade. E agora já está a me fazer compreender o capítulo 3. O capítulo 3, quando Eva, né? Quando Eva vai, né, até a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que a serpente sugeriu a Eva? Basicamente é uma liberdade. Ou não? Que não propriamente liberdade. Que não é propriamente liberdade. Por isso aparentemente. Por isso que o texto aqui de 2 Pedro, o capítulo 2, o verso 19, diz que prometem-lhes liberdade. Ele depois vai terminar a frase e exatamente. Então me leva a esse contexto. Eva, né? Eva julgou, né? Porque lhe foi sugerido. Como é que vos foi dito? Eva responde e reitera as palavras do próprio Deus, do próprio Cristo, de que não devemos tocar. A serpente, no entanto, diz que não. Deus sabe, na realidade, que no dia em que vocês tocarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis quê? Sereis livres ou semelhante ao próprio Deus. Quer dizer que enquanto vocês não tocarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não são livres, porque vocês são dependentes e estão debaixo da guarda de quem? De Deus. A serpente, ao fundo, estava a sugerir essa ideia de que se vocês tocarem, sereis livres. Mas agora, o verso continua. Ele diz que, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção. Vê, Satanás, né? Satanás, ele usa a serpente e traz um engano a Eva de que Eva seria livre se tocasse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas só que o verso de 2 Pedro há uma maravilha aí. 2 Pedro 19, ele diz que ao passo que eles próprios são escravos de quê? Da corrupção. Satanás, ao se rebelar contra Deus, Isaías faz referência ou mesmo Ezequiel, diz que tu eras formoso e belo. A tua beleza era tão formosa, mas só que tu, através da tua própria beleza, fizeste o quê? Corrompeste a tua própria beleza. Veja, Satanás, ao rebelar-se contra Deus, ao não se submeter a Deus, Satanás corrompeu a si mesmo, tornando-se escravo da corrupção. Agora olha, ele debaixo da corrupção vem a Eva prometendo-lhe liberdade, mas era uma falsa liberdade, porque ele próprio era escravo da corrupção. E olha aqui, mano, estamos viajando. Olha aqui a astúcia do inimigo. É assim, se fazer parecer de algo que você não é. Disfarce. Atuar sendo
anjo de trevas, mas atuar como anjo de luz. Uhum. Eu notei aqui algum diapasão interessante e nós estamos indo, o nosso estudo vai indo assim. Prestem atenção. Obreiro amado, se você dá conta, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, quando Deus dá a ordem, Uhum. nota que vamos fazer um compêndio com Gênesis 3 e o verso 3. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Perfeito. Conforme o nosso Mano Amandio, Uhum. Mano Amandio já está aqui a desbruçar. E o verso 17, repare: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a sentença. Certamente morrerás. Agora, olha o verso 4. A resposta de Eva diante de uma pergunta assim, tendenciosa da serpente ou do diabo. Diz aqui assim, verso 3. Vamos comparar com o verso 17. Uhum. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, sim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Uhum. Compare com o verso 17. Parece que no verso 17 não tem a palavra tocar, só tem a palavra comer. Mas na abordagem da Eva, a Eva acrescenta a palavra tocar. Diabo é astuto. Vê como é que ele chega e faz uma pergunta quase que retórica, se não mesmo irônica. Espírito de profecia, Uhum. na verdade, sobre os anjos, faz menção que o diabo se aproveitou Desta ocasião. porque ela aumenta uma palavra. Mano, vamos ainda assim, sair do espírito de profecia, talvez sair da Bíblia, não propriamente porque vamos chocar com a Bíblia. Mas imagine só, tocar numa árvore e comer do fruto dela são coisas iguais? Pela lógica, muito diferente. Por isso é que eu aqui fiquei compreendendo, o espírito de profecia me levou a viajar. Aqui, na ordem de Deus, não está tocar. E aí, diabo, talvez ficaria assim, assustado, e ainda estamos sobre aquilo que são os escritos. Tocar. Eu tirei aqui uma lição, e não sei se o pessoal está a compreender o caminho que estamos a querer traçar. O caminho que estamos a querer traçar. Na abordagem de Deus, Deus fala comer. Na abordagem da Eva, a Eva aumenta a palavra tocar. O diabo gosta muito quando nós citamos as Escrituras e em nossas próprias palavras aumentamos uma palavra que talvez não está de acordo com as Escrituras. Porque ele trabalha muito com ideias. Ele trabalha muito com a questão do conhecimento e não só para procurar atrair pessoas em falsas doutrinas. É um diapasão que eu deixei para reflexão, mas estamos ainda na abordagem do mano a mano. Quem se escandalizar com essa interpretação que foi trazida, pode cogitar aí para compreender melhor, mas não estamos a dizer o que não está escrito. O diabo se aproveita da resposta da Eva para dar um cheque. Por isso é que, mano, quando ainda sobre a verdade sobre os anjos, um livro muito bonito que eu estou a meditar nos últimos dias, tem internautas que conhecem o livro que estamos falando, no capítulo onde fala sobre a questão de Satanás, os seus planos, no capítulo onde fala sobre a queda e tão somente aquilo que foi acontecendo. Diz que Satanás estava só em seus planos e não tinha força para continuar. Ora, desanimado, porque ele já havia elaborado um plano
de como iria levar o ser humano à queda. Por isso é que eu estive cogitando, mano a mano. Tal como Deus traça o plano de salvação, Satanás também traça o plano de quê? O plano de perdição. E ao longo da live, nós vamos compreender como é que está estruturado o plano de perdição do diabo. Porque o que o diabo quer é não permitir que as pessoas alcancem a salvação. Então aí o relato continua nessa tendência dele ora estar assim desanimado, sem saber como levar os seus planos. Então aí os anjos que foram influenciados por Satanás se unem a ele, decididos para levar a cabo o plano de Satanás. O cara fica tão motivado, e com a terceira parte de anjo, que fala lá Apocalipse 12, diz que ele influenciou a terça parte. Apocalipse 12, verso 4. Eles se unem, e nessa tendência o céu não fica descansado. Num concílio, Deus declara que anjos devem advertir os seres humanos. A Eva não pode se afastar de Adão, porque estando a Eva afastada de Adão, correria um maior perigo de cair no pecado. Mas mesmo assim, a Eva se afasta, e nesse afastamento, o diabo encontra uma brecha e entra num diálogo com a Eva. Vou terminar já um pouquinho a minha fala, para também o Mano Amandio continuar, e se puder também pode me cortar. É assim, eu compreendo, porque está escrito. Vejam, Satanás, ele usa a serpente como medium, porque a serpente não falava. Sim, sim. O que é medium? Vocês sabem o que é medium? Vão lá no dicionário e vejam a palavra medium, o que é que significa. Medium, segundo o espiritismo, significa um canal pela qual os seres humanos entram em comunicação com os mortos. Essa é a crença do espiritismo. Mas só que vamos tentar aqui refazer ou fazer um breve reparo nesse desvio. É que não é propriamente entrar em comunicação com os mortos, mas é entrar em comunicação com os espíritos de demônios, que se fazem passar de parentes e usam até a tonalidade de voz. Então aqui compreendo que quando a Eva entra em conversação com o diabo, ela entra num terreno espírita. Isso pode te escandalizar. Ela entra num terreno diabólico. Porque aí já não era Eva a conversar com Adão, era Eva a conversar com o rei, o general do espiritismo que tem se desenvolvido nos últimos dias. Nos últimos dias. É tão profundo sobre essa situação, né, que requer muita atenção de nossa parte e um estudo mais acurado. Por conseguinte, pela misericórdia de Deus e pela sua graça, o texto que estávamos fazendo também em relação de 2 Pedro 2,19, Deus na realidade concedeu-nos a compreensão só a esse instante, fundamentalmente nessa questão de relacionar o livro de Ezequiel 28, o Gênesis 3 e essa mesma parte. Para acabamos por perceber essa inimizade, né, que deve existir, né? Essa inimizade que deve existir. E quando falava sobre a temática também, o verso ele dizia que estes que prometem liberdades, eles mesmos são escravos da corrupção. Olha, aquilo que voltamos a reiterar, Satanás, por intermédio da serpente em Gênesis 3, ele diz que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente sereis semelhantes ao Altíssimo, que quer dizer que estava a prometer-lhes uma suposta liberdade, que na realidade era uma escravidão. Vê, era Satanás a falar por intermédio da serpente, conforme meu irmão Teixeira diz, que Satanás usou a serpente como um canal, como um meio, e ali houve uma comunicação entre seres humanos materialmente bem constituídos e o mundo espiritual.
que neste caso o inimigo, Satanás, estava do outro lado. E vê-se um panorama de espiritismo ali. Vê que o mesmo que estava do outro lado a prometer, né? A prometer uma liberdade, olha o que aconteceu. Aqui ele diz que muitas das vezes prometem-lhes liberdade, mas o verso diz que ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, né? São escravos da corrupção. Olha, eles prometem liberdade, mas no entanto são escravos da corrupção. Se estamos a fazer relação entre Satanás e Eva, que supostamente Satanás estava a prometer, né, liberdade a Eva, temos que encontrar nas Sagradas Escrituras a falar sobre o fato de que Satanás, ele mesmo era escravo da corrupção, mas estava supostamente a prometer uma liberdade. Onde é que nós encontramos isso? Ezequiel 28, verso 17. Apesar de que os versos 14, né, já falam, nós vemos ali, fala sobre Satanás, que era o querubim da guarda, ele era, né, era o guardião da lei. Vê, Satanás era o guardião da lei. Enquanto ele guardava a lei, a lei fazia com que ele tivesse um resplendor, porque ele obedecia à lei. Mas ele, né, rebela-se contra o mesmo. Mas o verso 17, não queremos ir tanto a fundo daquele outro ponto também, mas o verso 17 diz que o teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ok. Satanás, né, corrompeu a sua própria beleza. Então, vê-se que Satanás, né, era escravo da própria corrupção, porque ele corrompeu a sua própria beleza. Agora vê, alguém que foi corrompido, ou alguém que corrompeu a própria beleza, estava a prometer uma suposta liberdade a outro. E isso não é possível. É ironia, não? Vê, não seria possível. Corrupto a prometer liberdade. É verdade, é por ali. Agora, depois nós acabamos de perceber que aqui ele continua dizendo o seguinte: pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Vê? Pois o homem se torna escravo daquele por quem é. Isso. Os nossos primeiros pais, quando eles caem em transgressão, eles se vendem. Eva, ao ceder à tentação, ele vende-se e alia-se com o inimigo. Deste modo, né, os nossos primeiros pais, por essa aliança de obediência ao próprio Satanás, eles tornaram-se servos. De certo modo, né, por obedecerem ao próprio inimigo, tornaram-se amigos. Agora, só que Deus, em sua infinita misericórdia, ele promete da semente de Adão e Eva que viria e colocaria essa inimizade. Por isso que a palavra diz que o nosso tema, né, em sugestão, diz que inimizade entre o homem e Satanás. Se o irmão Teixeira perceber tão bem sobre a temática e sobre essa situação de que o homem foi vendido e tornou-se escravo e aliado do inimigo, nós acabamos por entender que o regressar, o retornar, como o homem agora ficou debaixo, né, debaixo da escravidão do pecado, por isso que houve a necessidade de se prometer da semente para fazer essa inversão e trazer liberdade. E Cristo Jesus, né? Cristo Jesus, vamos já aqui apresentar, Cristo Jesus, né? Ele veio,
né, para retirar-nos do cativeiro do pecado e voltar a nos dar a liberdade, né, essa liberdade de voltarmos a ter de novo uma consciência moral livre, né, de podermos de novo, né, pela graça de Deus, escolhemos entre Cristo ou Satanás. Então, a situação é o homem natural, o homem vendido ao pecado, ele torna-se amigo de Satanás. Muito bem, obreiro Amândio. Então, controla aqui, de acordo com o que o nosso obreiro Amândio acabou de desmiuçar, o contexto de Gênesis 3:15. Estamos a dizer assim, viaja conosco. O grande conflito começa lá no céu. Só que Satanás, ao ser expulso, o grande conflito baixa na terra, penetra na terra. E para denotar bem Gênesis 3:15, a gente compreende a declaração do grande conflito. Vamos só ler aqui, grande conflito, não é? O grande conflito. Vamos ler aqui, vamos ler o primeiro parágrafo. Grande conflito, para quem está nos acompanhar aí, no capítulo 30. Capítulo 30 tem mesmo como tema o mesmo tema da live. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, olha o comentário da nossa conserva. A sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia que alcança todas as eras até o tempo do fim, antecipando o grande conflito em que todas as raças de homens que viveriam na terra estariam envolvidas. Mas do que ser uma sentença que Deus coloca em Satanás, também é uma declaração antepada do grande conflito que todo ser humano enfrentaria. Por isso você consegue perceber o porquê que existe morte. Consegue perceber? Vamos só ler um pouquinho rapidinho Romanos 5:12. Você consegue perceber o porquê que existe morte? Por causa da desobediência. Você consegue perceber o porquê que teu filho não para de fumar droga até agora? Você consegue perceber o porquê que até agora a gente não consegue largar, por exemplo, a fornicação, mesmo frequentando as igrejas, as reuniões campais? Você consegue compreender como é que de repente que você entra no Facebook, tão logo você já foi parar na Google e acessar os sites de pornografia? Você consegue perceber? É um assunto tão profundo. Vamos ver lá. Romanos 5:15. Nosso obreiro Amândio, se já encontrou, tem a bondade para nos ajudar. Romanos 5:15. 15. Diz o seguinte. 12, desculpa. 5:12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque Deus disse assim. Deus disse que se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Só que reparem que parece que quando Eva, e isso estaríamos a olhar ainda para o espírito de profecia, quando Eva, isso é, Eva vê Satanás a comer, e nada de aparentemente morte estar a acontecer, ela julgou que não há nada de morte. Tanto que também quando ela comeu a fruta, ela sentiu uma sensação, houve uma sensação que não era a sensação de morte. É tipo assim, vamos só dizer assim. É Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Vamos colocar aqui uma pergunta reflexiva e você pode responder dentro da tua cabeça. Assim mesmo quando por exemplo, o irmão Teixeira acaba de cometer um pecado, quando o irmão Teixeira acaba de fornicar, o irmão Teixeira logo morre?
Quando você mesmo tão logo acaba de mentir a tua mãe, tão logo mesmo terminas de mentir, você morre. Aí está a questão. Mas quando nós olhamos na mentira que foi bem arquitetada do diabo, ainda aqui no grande conflito, faz menção que Satanás foi o único que prometeu vida eterna a Adão na desobediência. Com quem, e essa é uma doutrina que tem girado em torno do mundo. Você pode viver do seu jeito, mas quando chegar aquele dia, você alcança a vida eterna. Perceberam o contexto de Gênesis 3:15? Estão a perceber a questão da inimizade? A questão da inimizade. Vamos continuar a mergulhar no verso. Não sei se nesse diapasão o nosso obreiro amado já quer nos ajudar para que a nossa conversa possa fluir duplamente. Sim, duplamente. Na realidade, estamos já a ficar sem tempo. Já estamos a ficar sem tempo e continuamos, né, agradecendo pela vossa companhia, né? Mas, no entanto, se nos voltarmos ao livro de João 1, verso 12, a palavra do Senhor diz que: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Olha, o ser humano vendido à escravidão do pecado. Cristo Jesus, o Verbo, tornou-se carne para iluminar a terra, porque a terra estava em trevas pela desobediência à lei de Deus. Uhum. O homem foi vendido à escravidão do pecado e tornou-se servo do inimigo, tornou-se aliado, tornou-se amigo através da desobediência e a transgressão da lei. O homem tornou-se amigo com Satanás. E aí há uma amizade entre Satanás e o ser humano. Agora, só que com o nosso tema parece meio que contraditório. O homem vendido à escravidão do pecado torna-se amigo de Satanás. Mas o nosso tema é inimizade entre o homem e quê? E Satanás. E Satanás. Olha. E Jesus Cristo, quando estava diante dos fariseus, quando foi colocado a uma situação, Jesus Cristo dirige-se aos fariseus e diz que vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Pois ele é homicida desde o princípio. Uhum. Olha, quer dizer que aqueles que colocam-se em desobediência à lei de Deus, eles tornam-se filhos de quem? De Satanás. Posso ler rapidinho essa nota para continuar? Tenha graça. A carta de João, capítulo 8, verso 44, diz assim: peguem as notas, fazem apontamentos. Amém. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Amém. Glória a Porque Deus. não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 14. Amém. João 8, verso 44. João 8, verso 44. Vê, o homem torna-se filho do inimigo, de Satanás, ao colocar-se na posição de rebelião contra a lei de Deus e os princípios que norteiam, né, toda a família de Deus. Agora, reparem, irmão Teixeira, que nós, ao sermos, devido aos nossos próprios pecados, ao nos tornarmos filhos de Satanás, nós tornamos ou realizamos ou temos, neste caso, uma amizade com Satanás. Agora, este verso aqui, o verso 12 do capítulo 1 de João, ele diz que ao recebermos a Cristo,
Olha, irmão Teixeira, Sim. ao recebermos a Cristo em nossas próprias vidas e depois, ao crermos no nome de quem? De Cristo, ao crermos no nome de Cristo, olha, a Bíblia diz que ao crermos e ao recebermos a Cristo Jesus em nossa própria vida, porque sabemos que Cristo Jesus, quando nasce em nossa própria vida, implanta em nós um novo quê? Um novo homem. E ele traz liberdade. E o verso ele termina de que, desta maneira, só deste modo, o homem torna-se agora filho de quem? De Deus. Olha, ok. Se o homem agora torna-se filho de Deus, ao nos tornarmos filho de Deus, nós vemos pelas Sagradas Escrituras de que há uma inimizade entre Satanás e quem? E Cristo Jesus e o próprio Deus. Há uma inimizade. Que começou lá no céu. Se um súdito que era amigo de Satanás sai das fileiras do inimigo e vai nas fileiras de Cristo Jesus, porque agora tornou-se filho, alia-se a alguém e agora começa a haver uma amizade. E essa amizade, pelas Sagradas Escrituras, também tem pontos que poderíamos ver como é que é fortalecida essa amizade. Mas o ponto que nós queremos pegar ainda é esse. O homem torna-se aliado de Cristo Jesus, torna-se filho de Deus. Se o homem torna-se filho de Deus, automaticamente ele agora torna-se inimigo de quem? De Satanás. Continuamos. Obreiro Amândio, por exemplo, quando nós lemos a nota que está ali na primeira frase ou no primeiro parágrafo do capítulo 30 do livro Grande Conflito, nós conseguimos compreender nessa questão que é um grande conflito que atuaria todos os seres humanos. E trouxemos aqui alguns exemplos. Começamos então a notar que parece que essa inimizade começa já a se refletir na vida de Caim e Abel. Os dois são chamados a adorar, só que um adora devidamente e o outro adora não devidamente porque foi atacado pelo inimigo até o ponto de levar o seu irmão à morte. Não tem aí uma inimizade entre a verdadeira adoração e a falsa adoração, entre a obediência e a desobediência. E isso foi se perpetuando, se assim podemos dizer, ao longo da história, até os nossos dias. E depois vamos ver lá mais para frente. Eu vou só ler mais 2 notinhas, porque vamos ler muitas notas, mas não vamos ser aqui dependentes das notas, porque vamos mesmo entrar lá por baixo das águas, não é? Nós sabemos que quando nós entramos por baixo das águas, se a respiração não estiver intacta, ainda há probabilidade da gente se afogar. Mas esse não será o nosso caso, porque nós estamos a ser guiados pela palavra escrita de Deus. Vamos aqui então tomar nota. Esse é o segundo parágrafo, vou ler o segundo parágrafo e vou ler o terceiro, e dentre esses 2 parágrafos, o nosso irmão Amândio vai compilar o que já estava a falar e a gente vai continuar a voar. Vamos lá. Segundo parágrafo do capítulo 30 do livro Grande Conflito. Tá aqui. Um bom livrinho. Antes de fazerem julgamento à primeira vista, compra e leia. Vão gostar. Diz assim: Deus declara, porém, inimizade. Esta inimizade não é natural. Não é natural. Vamos explicar bem isso. Quando o homem quebrou a lei divina, sua natureza tornou-se quê? Má. O Obreiro Amândio já tocou nesses aspectos. E ele passou a estar em harmonia e não em divergência com Satanás. Não existe inimizade natural entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram maus por consequência da apostasia. O apostata não descansa, a não ser quando obtém simpatia e apoio ao introduzir aos outros a seguirem seu exemplo. Por esta razão, os anjos caídos e os homens maus se unem em desesperado companheirismo.
Agora aí entra uma nota que eu quero que os irmãos percebam bem. Vamos aqui. Parece uma suposição, mas não é. Talvez é. Se Deus não houvesse se interposto, especialmente Satanás e o homem haveriam aliado-se contra o céu. E em lugar de guardar em seu coração inimizade contra Satanás, toda a família humana haveria se unido em oposição a Deus. Esse era o plano de Satanás, tomar a terra como seu rei. Estamos aqui já a perceber, na abordagem do nosso mano Amândio, que o homem se une, se alinha entre a harmonia com Satanás ao desobedecer à lei divina. Só que aí há uma intervenção. Então logo o homem cai no pecado, onde é que estava Deus? Onde é que estavam as decisões dos concílios celestiais? Onde é que estava Deus? E repare-se, quando se fala da inimizade que Deus colocou entre Satanás e o homem, não podemos encarar essa inimizade numa perspectiva, talvez, assim, podemos dizer natural ou propriamente, assim, literal, se também estamos nos aventurando bastante, porque não é uma questão do irmão Júlio dizer assim como eu posso dizer, irmão Mano, eu não gostei do que você fez e a partir de agora não se fala mais comigo. Assim, tipo dizer também a Satanás, Satanás, eu não gostei do que você fez, a partir de Deus não falo mais contigo. Não é bem assim essa inimizade. É o próprio Deus. Enquanto. Irmão Mândio, eu vou ler essa nota e podes pegar a palavra. Tenha graça. Diz assim, é a graça que Cristo implanta, a palavra implanta pode significar estabelece, vamos usar aqui estabelece, introduz, vamos dizer assim, é a graça que Cristo introduz na alma que cria no homem inimizade contra Satanás. Sem esta convertedora graça e renovador poder, o homem continuaria cativo de Satanás, um servo sempre pronto para executar suas ordens. Mas o novo princípio introduzido, fixado, estabelecido na alma humana cria um conflito ali onde até então reinou a paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem para resistir ao tirano e usurpador. Qualquer que aborreça o pecado, em vez de amá-lo, qualquer que resista e vença as paixões que tenham reinado em seu coração, mostra que nele opera um princípio que vem completamente do alto. Amém. Do alto. Ainda temos um pouquinho de tempo, mano a mano. Na realidade, Deus seja louvado, porque, irmão Teixeira, se continuamos a relacionar esses textos, os testemunhos e ao fundamento de sola escritura, tu vais encontrar uma simbiose tão profunda e agora chego a perceber por essa razão que a serva do Senhor, muitos dos seus escritos, né, ou um dos seus escritos, ela faz menção sobre o fato de que se pelo menos o ser humano estudasse mesmo as Sagradas Escrituras e ele procurasse submeter o seu próprio coração à ordem do próprio Deus, não haveria necessidade dos nossos escritos. Uau! Então, os escritos da irmã White e de outros pioneiros aparecem no sentido de auxiliar numa falta que o homem até então não conseguiu preencher. Perfeito. É como se a Bíblia não bastasse para o homem. E como se não tem bastado mesmo. Não é que a Bíblia seja insuficiente, mas porque o próprio ser humano, na sua insuficiência, se aparta da direção que a Bíblia pretende dar ao próprio homem. Perfeito. Deste modo, há necessidade desta compreensão das Sagradas Escrituras. Eu digo isso porque, ao fazermos essa relação com os escritos, que há uma maior lucidez, mas se veres na própria Sagradas Escrituras, o João
capítulo 1, ele diz que no princípio Cristo, que é o verbo, né, estava com Deus e o verbo, né, o verbo, né, neste caso que era o próprio Deus. João aqui ele descreve que o verbo tinha que tornar-se carne. O verbo tinha que tornar-se carne. E Jesus Cristo, quando estava com os seus discípulos, ele disse, houve um momento que ele disse aos seus discípulos: eis que vem o príncipe deste mundo e nada eu tenho contra ele. Com ele. E nem ele tem nada comigo. Vê, Cristo Jesus está tão claro. Cristo Jesus, neste quesito, apresenta de que há uma inimizade entre Cristo e quem? Satanás. Há uma inimizade entre Cristo e Satanás. Agora, quando o homem que é vendido à escravidão do pecado tornou-se aliado do inimigo, o verso 12, que faz menção de que agora, esse mesmo homem que é vendido à escravidão do pecado, ao receber a Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, ao receber, ao crer no nome de Cristo Jesus, vê, Cristo Jesus agora nasce no coração humano. Vê que os versos, a partir do verso 4, ele diz que a vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra. Olha, o homem quando peca, ele traz treva sobre o nosso universo. Uma grande treva toma conta do nosso mundo. Por essa razão que Adão e Eva tentaram se esconder da presença de quem? De Deus. Do próprio Deus, porque Deus era a própria luz. E os pecados do ser humano, quando deparam-se com o próprio Deus, né, os pecados são revelados, são expostos, porque nós nos deparamos com o caráter de um Deus verdadeiro e a mancha que há em nós, que é o pecado, é apresentado diante do ser humano. Vê que Cristo Jesus, quando vem no mundo de trevas, Cristo Jesus era a própria luz. Olha, entre os homens. Cristo Jesus, e é o Shekinah. É o Shekinah, lá na arca da aliança, aquela presença, né, a presença de Deus, era Deus entre os homens, ao acampamento dos israelitas. Vê, irmão Teixeira, de que Cristo Jesus, que é a própria luz, né, resplandece, vem, surge. Olha que o verso 5 diz que as trevas não prevalecem contra a luz. Ela, contra a luz. Quem é a luz do mundo? Cristo. A verdadeira luz que deveria iluminar o mundo? Cristo. Então aqui nós podemos também compreender, obreiro Amândio, porque nós temos que finalizar mesmo o que preparamos para não ter segunda live. Mas vamos conseguir, são ainda 15h42 e vamos ainda conseguir. Obreiro Amândio, então dá para compreender que a própria luz de Cristo revela com mais nitidez essa inimizade. A olhar para o estilo de vida que Cristo tinha aqui na Terra, eu começo a compreender a profundidade dessa inimizade. Satanás usando os fariseus para perseguirem Jesus, perfeito, porque ele tinha uma vida pura, que condenava literalmente, se assim podemos dizer, o pecado, sem Jesus abrir a boca. Sim, por essa razão, irmão Teixeira, nós precisamos, né? Por isso que o texto diz que os que recebem a Cristo e creem no nome de Cristo Jesus, olha o que acontece. Cristo Jesus é implantado no coração humano. E é os textos que o irmão Teixeira estava a pronunciar. Isso é que dá abertura à inimizade no coração dos testemunhos. Vê? Porque o homem vendido à escravidão do pecado, ele tornou-se amigo de Satanás. E para que haja uma inimizade entre o homem e Satanás, a Bíblia diz que é necessário que o homem volte a tornar-se filho de Deus. E para se tornar filho de Deus é necessário que Cristo Jesus seja implantado no coração humano. Cristo Jesus implantado no coração humano e o homem crendo em Cristo Jesus como um filho enviado
aquele que foi prometido para destruir as obras de Satanás. Olha, as obras de Satanás aonde? Em nós próprios. Nós pecamos contra Deus e somos vendidos à escravidão do pecado. Mas Cristo Jesus é implantado no nosso próprio coração, então erradica este mal e faz com que haja amizade entre nós e Cristo, Deus, e haja uma inimizade entre nós e o próprio Satanás. Só é possível haver inimizade entre o homem e Satanás se Cristo Jesus nascer no coração humano. Por isso que o mesmo verso, o mesmo capítulo, há uma grande profundidade, porque vê-se que o verbo tinha que fazer-se carne, olha, habitar entre os homens. Por isso que Cristo Jesus tem que habitar, se encarnar em nós, habitar em nosso próprio coração. Então estamos a dizer, vão me desculpar, eu vou só ler, vai ser 2 notas do Espírito de Profecia, dos escritos da irmã White, não se incomodem. E fora disso, então estaremos depois também ver como vamos terminar a nossa live. Então compreendam, eu estou aqui compreendendo a feliz abordagem nobre do nosso Mano Amandio, que Cristo é o meio pela qual o irmão Teixeira odeia a fornicação, perfeito, a masturbação, a pornografia, a mentira, o homicídio e toda uma série de pecados. Quer dizer que sem Cristo eu não odeio o pecado, eu amo o pecado. Por isso vamos ler só rapidinho Tiago capítulo 4, verso 4. Vou ler rapidinho. E vamos levantar algumas questões e vamos aqui responder com o nosso obreiro amado. Diz assim, carta de Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quais são as coisas que Deus abomina? Quando é que uma pessoa se torna amiga ou amigo do mundo? Quando é que uma pessoa se torna amigo de Deus e inimigo do mundo? Agora a questão é, se Cristo que a gente professa todos os fins de semana, sábado, domingo na igreja e talvez durante a semana, então por que há pouca inimizade entre nós e o diabo? Por quê? Porque se Cristo é que é o meio pela qual nós odiamos as obras das trevas, então por quê? Por quê? Responde à pergunta. Por que nos nossos dias há tanta indiferença, há tanta frieza quanto a esta inimizade que Deus profetizou em Gênesis 3,15, lá no Jardim do Éden? Por quê? Vamos ter aqui algumas respostas. Sim, antes de continuares, continuar aqui, depois ele vai fazer o para link. Introduzir isso? Só a essa questão que o irmão Teixeira coloca, né? 1 João 2, a partir do verso 15, ele, tomando a leitura, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está nele, neste quesito não é possível divisar a pessoa de Cristo Jesus nessa pessoa. Agora, o verso 16 diz que porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A razão pela qual, né, nós, infelizmente, nos tornamos inimigos até mesmo do próprio Deus e amigos amigos de Satanás, é porque nós temos amado muito mais ao mundo do que
amar as coisas que Deus, né, estabeleceu para que haja uma unidade entre nós e Ele. Nós ouvimos as mesmas músicas do mundo, comemos da mesma maneira que o mundo come, nos vestimos da mesma maneira que o mundo se veste, nos portamos e a nossa linguagem é tal qual a linguagem do mundo. E amado, podemos ter uma profissão de fé superficial, conforme diz as Sagradas Escrituras em, creio ser Timóteo 2, que fala sobre esse assunto, né? Timóteo 2, o verso 5 diz que, a partir do verso 5 diz o seguinte: com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também destes. Podemos professar religião, podemos professar que somos defensores de uma verdade, mas esquece, se nós amamos o mundo tal qual o mundo é, esquece, não há amizade profunda, não há uma amizade verdadeira entre nós e Cristo Jesus. E é necessário, e quando na realidade Cristo Jesus nasce em nossos próprios corações, Cristo coloca uma barreira, uma inimizade. As coisas que o velho homem amava, já não pode continuar a amar. Se existem coisas que nos ligavam ao mundo, é necessário que essas coisas sejam abandonadas, porque Cristo Jesus nasce em nosso próprio coração. Por esta razão necessitamos, né, de Cristo Jesus implantado em nosso próprio coração. E diariamente pedimos o poder que há em Cristo Jesus para vencer as nossas tendências herdadas e cultivadas. Mas tem palavra. Talvez eu já não leria mais essa nota, porque praticamente o Mano Amandio deu checkmate. Mas em forma de acrescentar, vamos mesmo só acrescentar e vamos fazer aí um link com um livro que talvez você já entrou em contato, para nos trazer aqui alguns enganos do diabo que tem atuado nos últimos dias nos nossos corações, sem a gente saber. Aqui a serva pergunta assim, Satanás, começa a dizer assim, e depois dá sequência com perguntas. Satanás reúne todas as suas forças e lança todo o seu poder ao combate. Está a dizer que Satanás reúne todas as suas forças para executar o seu plano de perdição na humanidade e levar a humanidade, as pessoas a perderem a salvação. Aqui existem algumas questões. Como é que não encontra maior resistência? Por que estão os soldados de Cristo tão adormecidos e indiferentes? Por quê? Por que eu, irmão Teixeira, que digo que sou um cristão, estou tão indiferente quanto à questão da inimizade? Por que eu estou adormecido? Por que em minha rotina o diabo não encontra uma resistência? Porque tão logo ele me tenta assim, de forma tão rápida, eu caio já no pecado. Quer dizer, o diabo não encontra resistência em nós. Basta só nos dar assim um toque, assim mesmo já, pronto, já estamos a mentir. Ele não encontra, por quê? Aqui a questão responde. E isso é profundo, porque tem tão pouca comunhão real com Cristo. Que estás aqui a dizer. Quer dizer, quando o homem tem pouca comunhão real com Cristo, ele não encontra e não acaba por ter poder para resistir o inimigo. Vamos já ler para depois criarmos o link e depois então fazermos aqui o que precisamos fazer posteriormente. Aqui diz assim, porque são tão destituídos do Espírito de Deus, do Espírito. O pecado não é para eles, vamos aqui trazer em palavras mais simples, desagradável e nojo, como era para seu mestre. Para Jesus o pecado era nojento, mas para nós o pecado parece agradável. Não o enfrentam como fez Cristo, com decisiva e determinada resistência. Não compreendem a excessiva maldade e malignidade do pecado. E estão cegos quanto ao caráter e o poder do príncipe das trevas.
existe pouca inimizade contra Satanás. Quer dizer, temos pouca inimizade com ele. E suas obras, porque há tanta ignorância relativamente ao seu poder e malícia. Quer dizer que temos pouca comunhão com Cristo e, por conseguinte, acabamos por ter também pouca inimizade com Satanás. Por quê? Não conhecemos a maneira como ele trabalha, não conhecemos as suas astúcias, não conhecemos os seus planos. Vamos aqui abrir um parêntese e te fazer compreender que mesmo até hoje, quando se fala de púlpitos ou não púlpitos, muitas vezes hoje quando nós pregamos, a nossa pregação parece ser uma pregação que desconhece os ataques do inimigo. É como se não existisse luta. Porque parecemos ignorar a maneira como o diabo trabalha e muitas vezes as nossas abordagens elas estão destituídas de desmascarar as obras do inimigo. Mas nós precisamos perceber como funciona o plano da perdição que o diabo traçou para que eu e você não alcancemos a vida eterna. No livro de Roger Marneon, vamos aqui deixar claro, Roger Marneon foi um espírita norte-americano. Mas depois de abandonar o espiritismo, ele aceita Cristo e tão logo aceita Cristo, ele decide escrever um pouquinho. E ele escreve um livro intitulado Viagem ao Sobrenatural. Roger Marneon conta que uma vez numa sessão espírita, o sacerdote espírita levou ele a um momento em que apresentou para Roger Marneon os planos do inimigo. Disse que havia um concílio entre Satanás e os seus conselheiros espíritas, os seus espíritos conselheiros. Depois, tão logo a terminar este concílio, se declarou então um plano. Esse plano se declarou com o objetivo de levar o homem à perdição. E esse plano foi constituído, vocês podem ver isso na página 28 desse mesmo livro. Vai lá para a página 28. Então, o que a gente compreende aqui? Esse plano estava assim, arquitetado e organizado em 3 pontos. O primeiro ponto corrobora com o que o Espírito de Profecia aqui no Grande Conflito diz. A ignorância com que nós vivemos quanto ao grande conflito. Nós vivemos como se não existisse grande conflito. O nosso cristianismo é destituído de uma consciência de que o homem está em constante conflito contra Satanás e consigo mesmo. Então ali o primeiro ponto desse plano era o quê? Eu não vou ler mais, para não roubar mais tempo. Era o quê? Consistia em levar o homem, não é, a não crer e a desconhecer da existência de diabo e os seus demônios. É que assim, vamos levar o homem a viver como se o diabo não existisse. É ali onde o homem cai na real de que eu posso fazer o que eu bem entender, porque nos últimos dias também se levanta aí um movimento chamado Wicca, que é a modernização do paganismo, que apela a que não existe um Deus, não existe um diabo. Você é o teu próprio Deus, você é o teu próprio diabo. Faz o que você bem entender, porque você é quem faz o juízo das coisas. Isso é parte de um plano, isso não está a acontecer no mundo porque o irmão Teixeira falou. Demônios, conselheiros, espíritos, conselheiros sentaram e reuniram para traçar esses planos. Tudo com o objetivo de atacar a verdade e continuar a manchar o caráter de Deus. E aí o segundo ponto é, vamos elaborar uma ciência chamada hipnotismo para controlar a mente humana. E o terceiro é, vamos trazer uma teoria, uma religião chamada evolucionismo, que descarta Deus como criador e coloca o homem como aquele que veio do macaco e que não foi criado. Agora, como é que nós vamos olhar essas cenas nos nossos dias de hoje? Como é que o diabo tem trabalhado para que esses planos se cumpram? Porque ainda, obreiro amante, desculpa por estar a demorar muito, ainda no mesmo livro faz menção que Satanás levaria os seres humanos a olharem mais para os seus sentimentos
do que propriamente nas escrituras sagradas e os seus profetas. Hoje nós levamos um cristianismo baseado no sentimento. Não estou a me sentir bem, não vou à igreja. Eu sinto que essa roupa não está boa, eu não vou ali. Quer dizer, estamos a ser guiados pelos nossos sentimentos e não propriamente pela fé em Cristo Jesus. Agora, como é que nós vamos perceber a questão da hipnose? Porque o hipnotismo ela é uma área da ciência, é uma psicoterapia, é um método que visa tratar de doenças mentais. Mas agora, dentro das nossas casas, como é que funciona a hipnose? Estás a ver quando você fica todo dia assistindo novela, ao ponto de se esqueceres que tens que lavar a louça? Isso é hipnose. Quando os nossos filhos ficam quase o dia todo a assistir os bonecos da Disney que tratam mais sobre bruxaria do que outra qualquer coisa, ao ponto de se esquecerem que tem que comer, isso é hipnose. E com isso o diabo controla a mente deles ao ponto de levar eles a não terem prazer para estudarem as escrituras sagradas. Precisamos ter muito cuidado com o que está acontecendo. Eu não sei se o obreiro Amândio poderia nos ajudar a tocarmos ainda nesses casos, ou se vai abrir uma outra nota, só para que então possamos terminar. E depois, se os nossos irmãos quiserem que a gente faça mais uma live só a tratar mesmo, não somente só, mas a tratar mesmo profundamente de como o diabo tem atuado nas redes sociais, nas mídias, como o diabo tem atuado nos nossos cultos, nos momentos em que nos reunimos para falar da palavra de Deus, nós podemos também fazer. Bom, os assuntos são tão profundos porque eles giram em torno de uma realidade uma realidade vasta, uma realidade maior. Agora estou aqui a fazer confusão com alguns termos das áreas tecnológicas. Mas não estamos envolvidos dentro de uma realidade, né? de um contexto real. E é tão profundo os assuntos porque eles giram em torno de muita coisa. Mas eu gostaria também de refletirmos o João 3, o verso 15, assim seguindo, ele diz o seguinte: diz que todo o que odeia seu irmão é homicida. E sabes que nenhum homicida... João 3. 1 João 3, verso 15. E sabes que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Depois diz que quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Talvez tenhamos uma dificuldade aqui e tenhamos uma dificuldade em um outro ponto. Mas vê, amado Teixeira, que muitas das vezes nós estamos tão habilitados a uma mentalidade de meramente julgar que talvez o mais de todos os pecadores e rejeitados é a prostituta lá, se calhar no Jardim da Cultura. Talvez o mais desfavorecido da graça de Deus, que merece a nossa aversão e o nosso desprezo, é aquele jovem que anda drogado, bêbado, e que não carece de graça, não carece de misericórdia. Mas, amado Teixeira, nós podemos perceber que
Cristo Jesus, ele aponta nas suas Sagradas Escrituras que só o fato de, algumas vezes, não termos um bom relacionamento com os nossos próprios irmãos e não aprendemos a amar pela profundidade do quanto Cristo nos amou, a palavra de Deus diz que tornamos-nos homicidas, não mesmo assassinos. Porque não aprendemos a amar os nossos irmãos. E tu vês, amado Teixeira, que este ponto é tão profundo, mas tão profundo, que afeta a nós também. Talvez estejamos a apresentar a verdade bíblica tal qual ela é em Cristo Jesus. Mas é aquilo que se diz, quando nós nos deparamos com as Sagradas Escrituras, nós verdadeiramente devemos ser transformados por ela, ou somos confrontados por ela para que haja uma e outra mudança, um reavivamento e reforma. Se consideramos o nosso corpo como o templo de Deus, que é a sua própria igreja, é necessário que haja um reavivamento e reforma na igreja. E esse reavivamento e reforma começa a partir de nós mesmos. Olha, que quando nós odiamos ao nosso irmão, não amá-lo, e os nossos próprios interesses estiverem muito mais voltados para nós e queremos ser muito mais beneficiados em relação do meu irmão, meu próximo ser beneficiado, vê que nos tornamos homicidas. E quem é o originador deste quesito que é odiar ao próprio irmão? Satanás. Então nós também nos tornamos aliados e amigos de quem? De Satanás. É por essa razão que sou chamado individualmente, pessoalmente, e a nós também somos chamados, aprendemos diariamente, né, a nos subjugarmos aos pés de Cristo. É necessário que haja abnegação. E essa abnegação é necessário que seja exercitada diariamente. Sim. Olha, que essa abnegação é a questão de, eu amo essa determinada coisa, mas só que o meu Cristo diz que não devo amar essa determinada coisa. Senhor, para mim é impossível, difícil fazer isso, porque eu gosto de fazer essa coisa. Mas, Senhor, auxilia-me, porque eu não posso de mim mesmo. Tal qual as tuas Sagradas Escrituras, segundo o livro de Romanos, diz que tanto o querer como o efetuar vem de Deus, e Deus é que opera em nós. Então nós devemos pedir diariamente a que Cristo, né, opere em nós, não somente o querer, porque não basta nós simplesmente, Cristo Jesus, pelo seu Espírito, implantar em nós o querer fazer o bem. A Bíblia diz que Cristo não para somente no implantar em nossos corações o querer fazer o bem, mas é necessário que hoje mesmo tomemos a decisão de forma que através do seu Espírito Santo haja poder sim de fazer o bem, porque Tiago é que diz, né, que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz comete pecado. Por isso que nós somos chamados diariamente, e essa subjugação é para todos, somos chamados todos a subjugarmos o nosso próprio eu, porque o coração humano natural, né, foi vendido à escravidão, mas Cristo Jesus quer reconduzir-nos ao trilho, ao verdadeiro caminho. E tu vês, por exemplo, eu com os meus próprios defeitos de caráter, eu pela minha própria personalidade e por aquilo que fui cultivando com o passar do tempo, eu sou muito mais propenso a me reter no seio dos irmãos. E talvez ser meio que muito fechado. Mas é necessário, né, em Cristo Jesus somos chamados a diariamente a subjugar as nossas tendências herdadas e cultivadas. Não podemos continuar a ser secos com os irmãos. A continuar a ser céticos, tipo, parece que, não sei, tu és o mais favorecido. Somos chamados a subjugar essas tendências. E só é necessário se nós aprendemos a contemplar diariamente a Cristo Jesus, e assim, através de Cristo Jesus, implanta-se uma nova natureza onde? Em nossos próprios corações. E através do poder que é em Cristo Jesus, amados, é possível sim
voltar a obedecer a lei de Deus tal qual ela é em Cristo Jesus. Porque é para isso que Cristo foi manifestado, para destruir as obras de quem? Do inimigo. De Satanás. E as obras de Satanás não é lá distante que precisam ser destruídas. Precisa se ser destruída em nós. Cristo Jesus implantado no coração humano, ali há inimizade entre o homem e Satanás. Amém. Porque então Satanás espalhou uma crença de que é impossível o ser humano obedecer a lei divina. Mas o ser humano sim pode obedecer à lei divina de acordo com as Escrituras, porque é a justiça de Cristo Jesus que nos habilita a obedecer à lei. E só para acrescentar no apelo do nosso obreiro Amândio, o nosso apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, é o último verso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. A graça de Cristo e o amor de Cristo precisa estar introduzido em nossos corações, para que sejamos livres da indiferença e da frieza. Diz assim: sede sóbrios. A palavra sóbrios, ela demanda ser moderador, ser simples, prudente. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Obreiro Amândio, para terminar, quero só partilhar uma nota com vocês que eu fiquei pensando enquanto preparava esse estudo. Permita-me, por favor. E talvez um dia, se no seu livro quiseres nos citar, isso também não é nenhum mal nenhum. É só para engrandecer o nome de Deus. Diz assim: ainda não olhamos o cristianismo e a vida em si mesma com as lentes do grande conflito entre Cristo e Satanás. Por isso tomamos o anormal como normal. E o normal já não gera preocupação, pois aquilo que deveríamos odiar estamos amando prazerosamente. Por quê? Porque nos psicoadaptamos à normalidade. Sabe, nos últimos dias eu tenho dito que a graça que Deus ainda nos concede para nos arrependermos tem me motivado bastante. Porque apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, nos faz entender que o desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos. Só existe arrependimento em Cristo Jesus. Estamos terminando, talvez, esse grande conflito. Ninguém sabe qual é o dia da sua morte. Somos advertidos a sermos sóbrios, a vigiarmos a cada dia o que se passa na nossa mente, o que se passa dentro da nossa casa, o que se passa na escola, com os nossos amigos. E a desenvolvermos a cada dia mais comunhão com Cristo do que propriamente com a internet. Precisamos aprender a convivermos mais com Cristo do que propriamente com o Facebook. Precisamos aprender a conviver mais com Cristo do que propriamente com a fornicação. O pecado não pode ser normal nas nossas vidas, porque Cristo implanta em nós uma inimizade contra Ele. E isso só será possível se verdadeiramente permanecermos em Cristo Jesus. Que possamos então refletir nesta mensagem, para que diante de uma reflexão o Espírito Santo nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. Ora bem, se inscreva no nosso canal do YouTube Cantinho da Verdade, ative o sininho das notificações e siga a nossa página. E contamos com vocês até a próxima live. Deixem vossas perguntas, façam os vossos comentários, os vossos pedidos de oração. Porque mais do que lives, isso é um ministério que visa exaltar o nome de Cristo.
Então, contamos convosco em término de um bom dia. Eu sou Breira Mano. A live. Até a Vamos próxima. ainda refletir nela quando nos assistirmos. Perfeito, e muito. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima. E Deus esse é o abençoe. cantinho da verdade, Amém. a defesa do Evangelho. Verdade presente é verdade para a vida. Tchau, tchau.